ela tem baixo nível de viabilidade. Vou falar uma coisa muito séria do ponto de vista sociopsicológico. Porque o primeiro ato do teatro mental não é consciente. O primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Não é o eu que atua pilotando a aeronave mental, dirigindo o veículo da mente. São fenômenos inconscientes. Por exemplo, enquanto eu estou falando, está detonando o gatilho naqueles que estão nos ouvindo. Tem mais de 3.000 pessoas nos ouvindo e vendo agora. Como é que vocês conseguem entender cada verbo que eu conjugo espacialmente? Como é que faz isso? Não é o eu. O eu não consegue entrar no escuro da memória. Lembra-se que eu falei? O córtex cerebral é milhares de vezes mais complexo que a cidade de Tóquio, Nova York e assim por diante. Tem mais endereços, ruas, avenidas. Como é que nós entramos na memória e resgatamos verbos e conjugamos tempo espacialmente ou entendemos os verbos, os pronomes, as frases, os pensamentos dos outros? Nós não sabemos como fazemos. Não é a tarefa do eu. É inconsciente. O gatilho dispara e está fazendo com que milhares de janelas ou arquivos se abram com milhões de dados, e esses arquivos, gatilho, janelas, com milhões de dados, faz com que haja uma varredura quase que na velocidade da luz. Por isso que toda discriminação é um câncer. Não há nenhum ser humano de seu menor valor, por mais erro que ele tenha. Por isso que considerar pessoas pela sexualidade, pela cultura, pela cor da pele, pela condição social como menor ou maior, isso é um crime. Se você entender a mente humana, você vai perceber que, no fundo, nós somos mais iguais e mais complexos e menos compreendidos no que somos, né, essencialmente, do que imaginamos. Bom, o gatilho dispara, abre janelas. E a âncora entra. Se a janela aberta for errada, por exemplo, uma pessoa, ela, de repente, tem claustrofobia, medo de lugar fechado. Enquanto ela está em ambientes abertos, ela está tranquila, o gatilho está disparando, abrindo janelas que não geram tensões, angústia, ansiedade, e ele está conversando, debatendo, andando, por exemplo, pelos corredores. De repente, ele sabe que tem que entrar no elevador. Hora que o elevador aparece e ele entra, detona o gatilho, abre janela killer, o volume de tensão da possibilidade, das ideias que tem a possibilidade de o elevador parar e morrer asfixiado, tal, é tão grande que entra o terceiro copiloto, inconsciente, a âncora da memória. A âncora fecha o circuito, gerando a síndrome predador presa. O mesmo fenômeno que um índio experimenta quando está diante de uma serpente. Naquele momento não há condições de raciocinar. Ele tem que dar um pulo. Ou então um africano diante de uma fera, enquanto ele vê árvores, ou ele vê pássaros, ele vê animais que não oferecem nenhum tipo de risco, está tranquilo, porque detonou o gatilho, abriu janelas light, saudáveis. Mas se ele vê uma fera em posição de ataque, detona o gatilho, abre janela killer, que ele pode morrer. A âncora fecha o circuito, naquele momento não interessa pensar, só interessa reagir. Não interessa saber qual a distância da fera, que velocidade deve ser imprimida para o escape. Não, ninguém raciocina. Então, há um ambiente de fuga e luta. Só que esse problema ocorre na sala de casa, ocorre na sala de aula, ocorre na relação dos casais que prometeram que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna eu vou te amar. Só que quando ela contraria, ou ele contraria, quando o filho contraria o pai, ou o aluno, o professor, detona gatilho, abre janela killer em milésimos de segundo, fecha o circuito, e naquele momento nós podemos ter reações completamente injustas, desproporcionais. E é por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, você que está me vendo e ouvindo, dizem as palavras que jamais deveria dizer.